Você se considera um gestor prático? E se eu te disser que isso pode ser uma coisa muito pior do que você imagina? Olá, gestor e empreendedor, sou Vinícius Beruski e seja bem-vindo ao canal Poderoso Gestor. Se tem uma coisa que é comum quando você começa a falar com gente que administra, que tem negócio, que é dono de alguma empresa ou alguma coisa assim, é essa pessoa te dizer que ela é uma pessoa prática e gosta de colocar a mão na massa e que não gosta de teoria. Afinal de contas, você não ganha experiência só lendo livros e o mundo lá fora é bem diferente do que é retratado na teoria. Esse é o tipo de gestor que quando você senta com ele, que ele está com algum problema e você começa a explicar o que está acontecendo e o que ele precisa fazer para resolver, se você passa um pouquinho de tempo demais falando a respeito de conceitos e explicando as coisas que estão envolvidas, ele vai ter exatamente essa reação para você. Tá, e o que eu tenho que fazer? E se você pergunta para essas pessoas por que elas têm essa ênfase, elas geralmente vão dizer que elas estão ocupadas, que elas têm muitas coisas para fazer e que elas precisam de uma solução rápida. Longe de desmerecer as necessidades e o tempo precioso dessas pessoas, esse cenário começa a ficar um pouco mais complicado quando você pega e você começa a ver, por exemplo, estudos internacionais mostrando que só 8% dos executivos são bons tanto em estratégia quanto em execução. Por que será que isso acontece? Certamente não ajuda que estratégia seja um termo usado tão sem critério e que a maioria das pessoas que fala e usa essa palavra não tem qualquer tipo de definição precisa do que ela significa em mente. E qual é o problema de você ser uma pessoa que só pensa em execução, em operação, na parte prática e que relega a estratégia e o pensamento mais teórico, mais conceitual, mais abstrato a um segundo plano? Primeiro que você sempre tem que perguntar para as outras pessoas o que você tem que fazer. Sem saber e entender quais são as variáveis e os princípios que fazem com que as coisas funcionem do jeito que elas funcionam, essas pessoas acabam tendo muito pouca autonomia e poucos recursos para tomar de fato uma decisão por conta própria. Afinal, como ela vai discernir, por exemplo, qual de duas alternativas de decisão é melhor se ela não entende quais vão ser os impactos e como eles vão acontecer dentro do negócio? Como ela vai discriminar um valor maior ou menor para cada uma delas? Isso também atrapalha essa pessoa a aprender com o que está acontecendo dentro da organização e com o que ela está observando. É como se você estivesse escutando um jogo de futebol pelo rádio sem saber como o esporte funciona. Você pode até saber o que está acontecendo, que um jogador de determinada posição chutou a bola para outro de outra posição e por aí vai, mas esses termos, essas posições dos jogadores não vão fazer qualquer sentido. Afinal, se a pessoa não sabe nada do esporte, ela não consegue nem imaginar o campo, ela não consegue nem imaginar como funciona o que está sendo narrado ali. Como alguém que tem tão pouco entendimento a respeito do que está envolvido dentro de alguma coisa vai conseguir aprender a fazer isso da melhor forma possível? Pode até ser que isso aconteça algum dia em um futuro muito distante, mas vai envolver muita tentativa e erro e muito desperdício de energia. E o que acontece, por exemplo, com esse tipo de pessoa, com uma situação como a atual, de coronavírus, pandemia e tudo mais? Não tem a quem recorrer. Afinal de contas, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Ninguém pode te dar de mão beijada e mastigada o que você precisa fazer dentro da sua empresa. Todas as soluções vão passar por você pensar de uma forma mais abstrata, mais conceitual, de você aprofundar o seu entendimento de negócios. Dentro da teoria da administração, a gente costuma dizer que existem 3 tipos de habilidades de um gerente, de um gestor no geral, que são as habilidades técnicas, humanas e conceituais. As habilidades técnicas são as partes mais operacionais e de fato que a gente pode dizer práticas do que acontece. São as coisas ali mais imediatas e mais próximas da operação do negócio e de como as coisas funcionam em um nível mais superficial. É o tipo de conceito que te permite, por exemplo, operar uma máquina com maestria. Você entende como ela funciona, o que você precisa fazer para que ela faça o seu trabalho adequadamente e você faz isso. As habilidades humanas vão tratar da interação com as outras pessoas, da sua capacidade de motivá-las, de liderá-las e mesmo de se relacionar bem com elas, simplesmente, por aí vai. Agora, as habilidades conceituais, elas vão tratar
do pensamento integrado e sistêmico entre todas essas partes. É o que vai permitir que você entenda como as várias áreas e pessoas dentro do seu negócio, todas com as suas funções específicas, estão trabalhando em conjunto para assim conseguir gerar e entregar o valor que o seu cliente quer e compra da sua empresa. E no geral, a sua necessidade de habilidades técnicas vai caindo cada vez mais quanto mais alto é o seu cargo dentro da empresa. As habilidades humanas tendem a aumentar muito de necessidade quando você começa a ter um cargo de liderança ou de gerência, e elas tendem a se manter mais ou menos com o mesmo nível de necessidade ou crescendo um pouco conforme você também aumenta de cargo. E as habilidades conceituais são pouco necessárias quando você está na base, principalmente quando você é colaborador individual, não tem algum cargo que você precise gerenciar outras pessoas, mas ele acaba se tornando cada vez mais necessário conforme você vai subindo dentro da empresa. No caso do empreendedor em específico, o caso dele é sim complicado, porque muitas vezes ele está precisando realmente fazer ele mesmo a parte técnica e operacional, mas como ele também é o dono, o presidente, o diretor-geral do negócio, até por muitas vezes estar trabalhando sozinho, ele também tem que fazer o trabalho dessas pessoas que estariam no topo de uma organização mais tradicional, e com isso ele também precisa de habilidades conceituais bem desenvolvidas. E como alguém que está em uma posição de precisar entender esse tipo de coisa vai conseguir fazer direito o seu trabalho sem saber qual é a definição e o que é de fato o marketing, sem saber a definição e o que de fato é os recursos humanos, sem saber de fato o que é e como funciona a parte de finanças, sem saber o que é e como funciona a logística, sem saber o que é e como funciona a estratégia, o planejamento e etc, etc. Sem saber os conceitos e os princípios das partes que estão ali integrando um todo, não tem como essa pessoa ter uma ideia e um planejamento integrado de todas essas questões. Usando uma teoria mais moderna, a de gestão por competências, a gente tem o conceito de complexidade, que vai também aumentando conforme o seu cargo vai subindo dentro da empresa. E essa complexidade vai lidar exatamente com essas mesmas questões. Você ter mais variáveis, mais pessoas, mais coisas em jogo envolvidas e alterando o resultado do que você faz. E como que você vai conseguir lidar com essa complexidade dentro dessa teoria mais moderna? A gente vai acabar caindo em coisas também muito parecidas. Você vai precisar aumentar a sua capacidade de abstração. E eis aí os conceitos e a parte abstrata de novo. Entretanto, a gente já consegue ver aqui e eliminar por terra o mito de que a parte de estratégia, planejamento, conceitual, teoria e tudo mais está distante da realidade, porque a sua capacidade de abstração vai estar ligada à sua capacidade de olhar para o meio, olhar para o ambiente e entender o que ele está pedindo de você. E nessa interpretação, a parte conceitual e abstrata e de princípios vai te ajudar muito. Perceba também que não é algo descolado da realidade, afinal esses conceitos e todo esse tempo que você vai investir na parte de teoria e de conceitos vai estar sendo usada para entender melhor a realidade. E sim, você vai precisar dedicar mais tempo e energia a essa parte teórica e conceitual. Times que resolvem essas lacunas entre estratégia e execução, por exemplo, de acordo com alguns estudos, passam cerca de 50% de tempo a mais estabelecendo as diretivas e o que vai ser feito. Então, efetivamente, vai ter um gasto de energia e de tempo maior pensando e planejando estratégia e o que vai ser feito. Um tempo maior pensando as coisas no macro, de forma sistêmica, e como as suas partes entre si vão se relacionar e vão trabalhar em conjunto. Mas é um tempo que vai acabar sendo um investimento, porque o que vocês de fato fizerem e colocarem em execução vai trazer mais resultados e vai vir com uma capacidade maior de vocês entenderem e aprenderem com o que foi feito para melhorar depois, no futuro, as suas atividades. Portanto, se você tem uma responsabilidade mais estratégica e de nível mais elevado dentro do lugar em que você trabalha, seja sendo dono dele ou tendo mesmo um cargo mais alto, você não pode fugir da parte teórica e conceitual. E sabe onde, por exemplo, você sempre vai conseguir suprir um pouco mais dessa parte conceitual e abstrata da área de negócios? Aqui nesse canal.
Então já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para você acompanhar os próximos vídeos. E se eu te ajudei a pensar de uma forma um pouco diferente, a abrir um pouco a sua cabeça a respeito de teoria, estratégia e toda essa questão mais abstrata e nebulosa que às vezes as pessoas não entendem direito, também deixa um like aqui para me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E parabéns por manter tudo funcionando por mais um dia, gestor. Tchau!